com a frase: fazei tudo o que ele vos disser. Para falar de Maria, a gente tem que começar dizendo isso, porque Maria, diante de todas as criaturas, ela foi a única que, por méritos próprios, encontrou graça diante de Deus. Se a gente pegar a primeira leitura, no livro de Esther, vai tratar a mulher bela, que ela é toda enfeitada para agradar o rei. Na primeira leitura vai dizer que o rei ficou, vamos trazer para as palavras de hoje, ficou besta. Quando ele viu aquela mulher linda, a leitura ainda vai nos dizer que ela estava com as vestes reais, ou seja, o melhor vestido, a melhor roupa. Ela estava enfeitada para agradar a Deus, ao rei, desculpa. Ela estava ali para agradar, com a sua beleza, com a sua simplicidade, e a igreja vai reconhecer na presença de Esther, na figura de Esther, a presença de Maria, que ela vai interceder para o povo. No final da primeira leitura vai dizer assim: eis o meu pedido, a vida de meu povo. Mas interessante, e ainda nessa primeira leitura, acompanhada do Salmo, Esther era vestida de enfeites, né? De brincos, vestido de ouro. E quando a gente vai falar do livro de Lucas, lá na anunciação do anjo, a gente vê que Maria também encontrou graça, só que diante de Deus. E o interessante é que Maria estava na pobreza. Maria não estava vestida de uma veste real, Maria não estava coberta de ouro, Maria não estava vestida daquilo que é mais caro, mas ao contrário, mais pobre. Eu ouso dizer que Maria estava no meio onde só existia miséria espiritual. E quando o anjo se depara com ela, o anjo vai dizer a seguinte frase: ave cheia de graça. Essa saudação é muito importante para nós, enquanto cristãos, devotos de Maria, entender. O anjo de Deus, o anjo Gabriel, ele sauda Maria como se saudasse uma rainha. Né? A gente vai ler os livros de história, toda vez que o César, o rei, chegava, aí tinha alguém que gritava: ave César! Então essa saudação era dada aos reis e rainhas. Ave César, ave Maria. O anjo sauda: tu és cheia de graça, porque Maria encontrasse graça diante de Deus. Tem um livro, eu acho que é do Senhor Jonas Abib, chamado Anjos no Meu Dia a Dia. É muito bom esse livro. E eu aconselho todo mundo a ler, que ele trata um pouco da experiência de nós com os nossos anjos da guarda. E a maior diferença entre nós e os anjos celestiais, é o amor a Deus. O anjo ama a Deus muito mais que nós amamos. A nossa fragilidade no amor e no cumprimento do desejo de Deus é muito pequena diante de um anjo. Então, quando nós nos deparamos com a presença de um anjo, se a gente pegar na Sagrada Escritura, ela vai comprovar isso. A primeira palavra de um anjo é: não temas. Porque aquilo é muito grande. A gente não está acostumado, mas a gente não vê isso. Então, se a gente se deparar até com o nosso anjo da guarda, é algo gigante, algo celestial que vai nos assustar. E o anjo prontamente, foi lá com Rafael, quando o anjo aparece, todas as aparições de anjo, ele vai dizer a primeira palavra: não temas. Exceto quando o anjo aparece a Maria. E quando o anjo aparece a Maria, parece que é ao contrário. Ele olha para Maria e fica besta, como o rei. Ele: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ele fica besta. E Maria também, porque Maria não estava acostumada a ver anjo todos os dias, eu acredito.
E aí Maria, assustada, não sabia o que acontecia. Aí que ele lembra: pô, eu sou anjo. É porque na sua grandeza ele encontrou um ser muito maior que ele, no amor a Deus. Maria amava, mas amava muito e ama muito a Deus. E aí ele lembra disso, ele vai dizer: calma, não temas. Primeiro ele sauda, primeiro ele fica besta, depois ele acalma, ele se recompõe e vem trazer a notícia de Jesus. Maria era esse ser grandioso, mas as vestes de Maria não é uma veste real de um rei da terra, é uma veste celestial de Deus. Deus quis que Maria existisse e habitasse no meio de nós. Deus quis que Jesus tivesse uma mãe, e Deus quis que nós também temos uma mãe, mesmo que às vezes possamos não reconhecer. Mas Deus quis que tivéssemos uma mãe. E falar de Maria é muito gostoso, é muito bom, porque é um ser pensado desde o início do tempo até os dias de hoje e ficará conosco até o fim, por Deus. Essa pessoa escolhida por Deus para ser Nossa Senhora. Tem um santo que eu não vou me recordar o nome, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: nós somos mais felizes que os discípulos, porque nós temos que os profetas, porque nós temos uma mãe, uma mulher para ser Senhora, para ser Nossa Senhora. Então, não é bem assim, mas é nesse sentido. E aí a gente continua. E entrando no Evangelho, a gente entende a grandeza da Virgem Maria, que não é somente reconhecida pelos anjos, e no Evangelho de hoje ela vai pôr em prática. Poucas aparições que a gente tem da Virgem Maria nos Evangelhos, mas as aparições dela são sempre muito grandiosas. É na cruz, recebendo a humanidade como filho, entendendo que tem que ir lá dar socorro para sua prima Isabel, e hoje também com a sua humildade e simplicidade. Ela entende que necessitava agir. Tem um título, né, que é Nossa Senhora dos Pés Ligeiros, porque ela entende a sua necessidade, a minha necessidade, e age. Mas não é ela que faz. Essa frase que ela diz no Evangelho de hoje resume toda a devoção à Virgem Maria: fazer tudo o que Ele vos disser. Maria é a seta que aponta para Jesus. Maria é a seta que vai apontar para Cristo na cruz. Fazer tudo o que Ele vos disser. E essa sabedoria, essa seta, essa mulher, São Luís Maria de Montfort, ele vai nos ensinar que mesmo que nós quiséssemos adorar Maria como uma deusa, ela vai olhar para nós e vai dizer assim: fazer tudo o que Ele vos disser. Maria não quer os méritos para si. Maria, ela não quer, ela quer que nós possamos olhar para Jesus. E por isso que todas as vezes que olhamos para a mãe, estamos olhando para a pessoa de Cristo, porque ela nos aponta Cristo todos os momentos. São Luís ainda vai dizer que toda devoção, toda oração e toda graça que rendemos a Maria é muito pouca. Ele vai usar a comparação de um fazendeiro muito rico e a secretária desse fazendeiro, e eu como servo desse fazendeiro, desse agricultor que planta maçã, um agricultor que planta maçã, e toda a minha riqueza é uma simples maçã. Toda a minha riqueza é uma simples maçã. E eu quero ofertar a esse meu Senhor que é muito bom para mim. Esse meu Senhor que fez algo por mim, que eu tenho uma gratidão imensa, e eu quero ofertar algo para Ele. Então, eu entrego essa maçã, que é tudo que eu tenho.
Mas para esse agricultor, não é nada uma maçã. Uma maçã vai fazer de diferente na vida de um fazendeiro que tem plantações e plantações de maçã. Então, eu vou lá e entrego a secretária desse agricultor. Ela que é administradora melhor de todos os bens desse fazendeiro, entrego para ele. E ela vai pegar, essa administradora, aquela simples maçã, vai botar numa bandeja de prata, enfeitar com várias coisas de ouro, dentro de um cálice, tudo ornamentado, e vai entregar: meu rei, aqui ó, a maçã que o Hélito te mandou. E o rei vai olhar aquilo tudo enfeitado e vai se agraciar com a maçã. Essa é a intercessão de Nossa Senhora. Eu ouso dizer que em bodas de Canaã, se Maria não estivesse, faltaria o filho. Jesus, ele até se reserva, né? É como: por que me falaste isso? Não chegaste a minha hora, mulher. Jesus fala para Maria da hora da glória, da sua morte, da paixão, da consolidação da promessa. Mas Maria entende. Maria conhecia Jesus como ninguém conhecia ele. Interessante, eu tenho uma imaginação muito fértil. Eu vou lá em Narnia e volto assim com uma facilidade muito grande. E eu fico, quando eu faço essa leitura, eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando a cena dos servos. Já está enrolado. Eu fico imaginando, eu seria um desses, eu não vou mentir para vocês. Eu falei: vou encher água, olha só que vergonha, acabou o vinho, e vai dar água agora para os convidados. Eu imagino, alguém pensaria ao contrário? Na hora que Jesus manda encher as taças de água, eu pensaria isso. Caraca, agora vai mandar beber água. E aí é interessante a gente pegar o contexto histórico daquele momento. A festa duraria 7 dias. Era uma festa longa, e já no início acabou o vinho. Como é que vai fazer? Que vergonha para a família. Nossa, que humilhação. E agora vai acabar o vinho, vai servir água. Eu sou obrigado, vai tudo embora, falando mal. Que vergonha. E ali Maria era a única que conhecia Jesus. Maria intercede. Maria pede. Maria clama ao filho. E ela não clama como uma pessoa comum. Ela clama como mãe. Que filho deixaria de fazer a vontade da mãe? E dirá Jesus. Jesus responde Maria como Deus, mas Maria pede como mãe: fazer tudo o que ele vos disser. E esse ato de fé, de se entregar, até os servos ali, vão fazer porque Maria está pedindo. Porque eles também não conheciam Jesus. Eles não conheciam. Tanto que Maria tem que dar ordem: fazer tudo o que ele vos disser. Ela ordena. Existe uma grande discussão no meio, né, sobre essa interpretação, que algumas pessoas vão dizer que Maria estava como chefiando a cozinha. Por isso que ela dá a ordem. E como ela estava na cozinha, ela sabia também que o vinho teria acabado. E ela age depressa. Mas essa interpretação, porque outras pessoas vão dizer que ela era muito íntima da família, porque acabar o vinho era algo que somente quem era próximo dali dos noivos, da família, saberia. Mas essa interpretação é muito insignificante pelo ato e a rapidez de Maria em agir. Eu não quero que os meus filhos passem vergonha. Eu vou interceder o mais rápido. É Nossa Senhora dos pés ligeiros. Ela vai em encontro. Ninguém precisou pedir. O Evangelho vai dizer que ela soube que o vinho tinha acabado. Chegou até ela a notícia: eu já sei o que eu tenho que fazer. Jesus, acabou o vinho. Em outras palavras, assim, você vai deixar esse povo passar vergonha? Talvez se fosse por Jesus, Jesus nem faria o primeiro milagre. Não ali, né? Seria numa outra ocasião. Mas a intervenção da mãe. E mais um exemplo
para a gente entender o que é essa intercessão, é justamente entender quem perde. É Maria. Quantos de nós, principalmente quando a gente era criança, o João aqui já sei que tem muito tempo, o Mário, mas não estou chamando vocês de velho, mas já tem bastante tempo que a gente foi criança, né? Bastante, né? Mas quantos de nós, pelo menos na minha época era assim, que a gente queria sair e a gente falava assim, mas se eu pedir para minha mãe não deixa. Pede você, que aí a minha mãe fica sem graça. É mais ou menos essa intercessão. Essa é a intercessão. Pede lá para minha mãe, que minha mãe vai ficar com a minha mãe era mais, minha mãe pedindo, não vai. Tá de castigo, eu aprontava. Minha mãe, porque me conhecia, a mãe conhece o filho, eu aprontava pra caramba e não ia. Mas a gente pede você, para você minha mãe dar, que ela fica mais com vergonha. É assim. Por que eu estou trazendo esse exemplo de mãe e filho? Porque é justamente essa graça. Às vezes, por exemplo, tinha eu, a minha irmã, o falecido meu irmão, e eu era o mais arteiro. Então eu não tinha muito direito de pedir. Então às vezes eu usava da minha irmã, olha Jéssica, pede para a mãe, porque a Jéssica era mais estudiosa, era mais comportada. Então a minha mãe decidia, eu lá no rebote, eu pegava. Então, tirando a brincadeira, essa é a graça da intercessão de Maria. É a gente entender que realmente Maria intercede. Chega a ser, às vezes, eu comentava com o Alessandro um pouco mais cedo no Santíssimo, que parece ser idolatria. Né? A gente pedir primeiro para Maria pedir para Jesus. Por que eu não vou direto a Jesus? Por que eu tenho que conhecer Jesus através de Maria? É porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Na cruz, Jesus vai dizer algumas palavras, diante de muitas que ele diz, mas algumas me chamam muita atenção. Primeiro, ele pede perdão. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E depois, no final, Jesus vai entregar a sua mãe como mãe da igreja, como mãe dos discípulos. E Maria cumpre muito bem, diga-se de passagem, esse papel, como mãe da igreja. Na segunda carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo, desculpa, eu pulei aqui. Na segunda leitura, no livro de Apocalipse de São João vai ter uma visão de um dragão, da serpente, que tenta engolir o filho. É a visão de Maria, mãe da igreja, nossa mãe, essa mulher que para defender os filhos viram uma onça. E hoje eu não tenho medo de dizer, Maria é minha mãe. E como minha rainha, Maria é minha Senhora. Que nós possamos nos consagrar à Virgem Maria. Nos consagrar a essa vida de graça, porque ela vai sempre nos apontar o caminho de Jesus. E que esta frase possa se ecoar nos nossos ouvidos. Fazer tudo o que Ele vos disser. Porque conhecemos muito poucos de Jesus. Mas no colo da mãe a gente tem confiança. No colo da mãe não tem bicho papão que nos pega. Quantos de nós já sonhamos, tivemos pesadelo e corria para o quarto, para a cama da mãe, porque ali a gente se sentia protegido. E que nós possamos nos proteger sobre as asas da Virgem Maria. Possamos nos colocar diante sempre dela para pedir que ela nos ensine a seguir Jesus, que ela nos ensine a andar, a caminhar como ela ensinou Jesus. E seria muita hipocrisia e muita soberba da minha parte achar que esta mulher, repleta de graça, falada por Deus e traduzida na Santa Escritura, que ela é uma mulher qualquer. Longe de ser uma mulher qualquer. Longe de ser, porque Deus olhou para ela e achou graça. Ela é cheia de graça.
graça de Deus. Nenhuma outra criatura, nenhum outro ser encontrou graça diante de Deus como Maria encontrou. E também, para a gente finalizar esta pregação, porque eu já me estendi, a minha esposa está lá me olhando, doida para pregar comigo, os 3 pescadores, quando eles encontram a imagem de Nossa Senhora, primeiro a cabeça, depois o corpo, ou ao contrário, não me recordo a ordem, e eles jogam a rede e enchem de peixe. É como se Maria dissesse de novo: jogai a rede, como ele vos dissesse. E Maria, é só a gente pegar todos os santuários que é dedicado a Nossa Senhora, repletos de milagres. A gente entra lá em Aparecida do Norte, em Medjugorje, e a gente vê tanto testemunho de milagre, milagre, milagre. Não é ela que fez, ela apontou para Jesus, ela intercedeu. Então eu te convido a colocar de pé, que você possa se estender e estender as suas mãos diante de Nossa Senhora. Eu não sei, Daniela, se você vai conseguir, mas que nós possamos nos consagrar a Nossa Senhora, uma música que todos conhecem. Nós possamos nos consagrar, e naquele momento que nós nos entregamos, que a gente diz assim: eis aqui, eu sou, que a gente possa dizer, coisa e propriedade vossa. Que nós possamos nos entregar como propriedade de Maria. Pode ser então. Eu me consagro a ti. Vai se consagrando a ela nesse momento. Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Se consagre. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. A ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis que eu sou Imaculada? Se você não conhece essa canção, vai ouvir e deixar ela gravar no seu Acaso coração. não sabeis? Eu tenho uma advogada. Tenho uma advogada. Feche os seus olhos. Só quem já foi órfão. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo
uma advogada. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, amedrontados, com medo de seguir, porque estamos sozinhos. E Maria, nesta manhã, vai nos encontrar. Maria, nesta manhã, vai nos tomar como filhos e como uma leoa, como uma onça, vai nos defender, vai esmagar a cabeça da serpente que se levanta contra nós. É ela que se põe em batalha, se põe diante de nós para nos defender e nos apontar Jesus e dizer: fazei tudo o que Ele nos disser. Ela que vai nos dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. Ela que vai apontar Jesus para nós. É ela que vai nos direcionar até Jesus. Então, nesta certeza, possamos mais uma vez cantar: acaso não sabeis? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis que eu tenho uma advogada? Maria é nossa advogada. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. A resposta da nossa prece é: abre, ó Pai, nosso coração à salvação. Salvação. Para que Maria não deixe faltar em vossa igreja o vinho do vosso amor, sem a qual é estrutura fria e sem vida. Rezemos. Abre, ó Pai, nosso coração à salvação. Para que Maria nos ensine que só vivemos realmente quando tem vida. Digna nossos irmãos e irmãs que convivem conosco, rezemos. Abre, ó Pai, nosso coração à salvação. Para que Maria, por meio de nossa solidariedade, dê dias melhores aos marginalizados na sociedade e alimente sua esperança de peregrinos do céu, rezemos. Abre, ó Pai, nosso coração à salvação.